Fala galera, Kaique André aqui. Meus irmãos, estou muito feliz de estar chegando nesse canal hoje. Vamos falar hoje sobre as 5 dicas de como começar o evangelismo. Bom, falar de evangelismo comigo arde meu coração, porque evangelismo está na minha veia. Esses 8 anos que eu tenho no evangelho, Cristo Jesus tem me ensinado cada coisa, eu tenho aprendido cada coisa e eu quero compartilhar com você por onde começar. Então fique nesse vídeo até o final, não saia, não passe. Nesse momento agora, pare aí no que você estava fazendo e dá um like nesse canal, dá um joinha aí, acione o sininho e também se inscreve nesse canal, porque você vai dizer para o YouTube que esse canal é relevante. E até o final você vai perceber que é importante você compartilhar também esse vídeo com seus amigos, familiares, para que eles também entendam a importância do evangelismo. Porque o evangelismo é um chamado de Deus para a igreja. O evangelismo tem a importância de você levar a Cristo Jesus às pessoas que não conhecem ou até conhecem de uma forma deturpada. Mas nesse vídeo aqui você vai entender como começar o evangelismo. Então fica nesse vídeo e corta para as 5 dicas. Primeira dica: ore por orientação. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 29 até o versículo 30, diz assim: Senhor, conceda-nos ousadia para falar a tua palavra, e estende a tua mão para curar e para se façam sinais e prodígio pelo nome do teu santo filho, Jesus. Pedro, antes de sair, ele está orando e pedindo orientação para que o Senhor dê palavra para que ele evangelize, para que ele pregue a palavra dele e também que opere maravilhas naquele lugar. Importante antes de você sair, você precisa ter contato com Cristo Jesus, contato com o próprio Deus. Você precisa falar com ele. Orar é o princípio. Sem oração, você não tem como você ter contato, relacionamento. Como é que você vai falar de um Cristo Jesus se antes mesmo você não orar e não pedir direcionamento ao Senhor Jesus pelo aquilo que você vai falar? A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo queria ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não quis, não permitiu que ele fosse para lá. Mas apareceu uma visão, um homem da Macedônia, para que ele isse para a Macedônia. Olha que importante, a oração também nos impede de ir para alguns lugares que Deus não decidiu naquele momento. Agora para. Kaique, você está me dizendo que Deus não fala para mim evangelizar em alguns lugares? Eu estou dizendo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Paulo queria ir para Betínia. Só que o Espírito Santo falou que não era aquele momento. Ele foi depois para a Ásia Menor, depois ele foi. Mas ele precisava ir para Macedônia naquele momento. Então a oração é o essencial, é o princípio. Não tem como você sair. Primeiro ponto, peça a orientação. Um conselho que eu dou. Eu sempre quando eu saio para evangelizar, eu oro ao Senhor, eu saio em grupo, eu oro ao Senhor, peço ao Senhor para que dê estratégia, para que Deus prepare o coração das pessoas, que Deus dê estratégia nos lugares, o que falar. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos de fato falar. Quando eu saio, peço ao Senhor para me orientar. Quando eu evangelizo, antes de eu sair, eu peço orientação. Primeiro ponto, quando você ora antes, Deus entende que você é dependente dele. Você orando, você está dizendo para Deus, dizendo: Senhor, eu não estou indo com capacidade própria, eu estou indo porque o Senhor me capacitou. E isso é mostrando a Deus que você é dependente dele. Segundo ponto, quando você ora, Deus também te dá discernimento na evangelização. Por onde começar, como abordar. Às vezes você está com medo e não sabe o que falar, no momento ali se perde, mas o Espírito Santo vai trazer a memória daquilo que você orou antes, daquilo que você leu antes, melhor dizendo. Então, a gente precisa de preparação espiritual. Quando você ora, você também está se enchendo do Senhor. Quando você ora, você está tendo uma preparação espiritual. Nós sabemos que o evangelismo não é algo carnal, também mexe no meio espiritual. Você está indo nos ninhos de Satanás algumas vezes. Pessoas que não adoram o mesmo Deus que você, pessoas que não têm as mesmas crenças que você, não seguem o mesmo Deus que você. Então, sem preparação espiritual também é um problema. Você precisa ir, mas precisa se preparar. Quando você ora, você está tendo a confiança que Deus
vai te direcionar nos caminhos certos, nos lugares, seja ela dentro de um prédio, seja ela dentro de uma comunidade, seja ela uma evangelização rural, seja ela onde for, seja ela no trabalho, seja onde for. Mas quando você ora antes, você pede a Deus para que Ele te direcione. Então essa é a primeira dica. Ore. Ore, meu irmão. Ore sem cessar. Quer ir evangelizar, mas ore primeiro. Sem oração não tem como. A oração do justo pode muito os seus efeitos. Então se você não ora antes de evangelizar, meu irmão, você está perdido. Então primeiro faça esse primeiro ponto. Antes de ir, antes de se colocar de pé para falar, se coloque de joelho para falar com Deus primeiro. Então, a dica número 1 é você entender que a capacidade não é sua. A capacidade é de Deus. Então você vai falar com o dono da obra, porque você vai pregar o evangelho dele. Então ele vai te orientar como fazer. Então, meu irmão, não perca a oportunidade. Antes de ir, ore. Essa é a primeira dica. Segunda dica, conheça a mensagem. Conheça a sua mensagem. Aquilo que você vai pregar. Quero usar no texto bíblico que está aqui. Mas santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Esse é um texto chave, né, que eu sempre falo nas palestras de evangelismo que eu dou, nas conversas que eu falo sobre evangelismo com alguns irmãos, porque não tem como eu querer ir evangelizar sem primeiro conhecer a mensagem. Porque senão eu estou falando o quê? O que eu tenho para oferecer se eu estou saindo sem conhecer a mensagem? O que Pedro está dizendo nesse texto é dizer, primeiro você precisa santificar. Lembra da oração? Santifica o Senhor no seu coração. Segundo ponto, eu tenho que conhecer. Eu tenho que ter um relacionamento com essa mensagem. Eu estou indo pregar o quê? Eu estou indo lá falar o quê? Eu vou lá dizer para ela só um Jesus te ama? Eu vou dizer para ela só o Salmo 93? Eu preciso me preparar, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer a mensagem e o mensageiro. Eu preciso conhecer quem é esse Jesus. Eu lembro que João capítulo 8, um homem que é curado no tanque de Betesda, ele é curado, ele sai do tanque, alguém vai questioná-lo, dizendo, quem te curou? Ele vai dizer que não conhece, que não sabe. Então sair sem conhecer a mensagem é um tiro no pé. Eu já conheci pessoas que contaram para mim testemunhos que saíram e perguntaram o texto para ele e ele não sabia o que falar. Então, a gente precisa se preparar, não precisa fazer uma faculdade teológica, mas primeiro ponto, escola bíblica dominical é muito importante ser uma pessoa estudiosa da Bíblia, não pegar a sua Bíblia como um livro de pedido, não, ler a palavra de Deus, meditar nela, ore ao Senhor para te dar a palavra para a tua vida e depois para as pessoas. Porque na rua vão te perguntar, vão fazer perguntas para vocês. Eu lembro da minha primeira evangelização, eu estava com um panfleto e eu era novo convertido, entreguei para o rapaz, eu só aceito se você me falar um texto bíblico. Eu emocionado logo disse, Salmo 93, ele saiu, eu já conheço. Aí eu disse outro, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, falou, isso aí eu também já conheço. Aí eu lembrei do meu discipulado, que o professor Rodrigo Machado, pastor Rodrigo Machado, Deus abençoe, ele disse assim, aí que tem que gravar um texto para quando as pessoas te perguntarem, você ter ali gravado no teu coração. Eu gravei Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. O cara ali recebeu. Então conhecer a mensagem é importante porque dá veracidade naquilo que você está falando. Dá notoriedade naquilo que você está pregando. Se você quer sair para evangelizar, não esqueça, ore antes, medita na palavra antes. E aqui uma dica extra, dentro dessa mesma segunda dica de conhecer a mensagem, antes de você pegar o panfletozinho para evangelizar, leia o que nele está escrito, vê se está de acordo com o contexto, vê se é uma mensagem evangelística, porque hoje a gente já pegou alguns panfletos que
não era de acordo um texto evangelístico. Então, conhecer a mensagem, você vai lá evangelizar e não conhece a mensagem que você está evangelizando. Deus é amor, Deus é... Não, esse discurso todo mundo já conhece. Então, se você conhece de fato a palavra de Deus, vão te fazer perguntas e você vai saber responder, como Pedro disse, responder a qualquer um que pedir razão da tua esperança. Portanto, a segunda dica é: conheça a sua mensagem, tenha contato com a palavra de Deus. Antes de querer ir falar, assenta para aprender, assenta para desfolhar a palavra de Deus. Eu lembro do primeiro livro que eu comprei, é muito bom, para quem quer evangelizar, para quem quer ter resposta. Resposta aos Céticos, da CPAD, é muito bom. Então, é importante a gente ter resposta para aqueles que nos perguntam uma razão da nossa esperança. Então, a gente está indo para pregar, mas a gente não tem resposta. Como isso? Não conhecendo a mensagem. Então, conheça a sua mensagem. Bora para a terceira dica. Terceira dica: desenvolva relacionamentos. Se você já chegou até aqui esse vídeo, você entende que primeiro temos que orar, segundo nós temos que conhecer a nossa mensagem, e o terceiro agora, a terceira dica é desenvolver relacionamento. Desenvolver relacionamento nada mais é que você ter contato e amar pessoas. Vamos para o texto bíblico? Olha lá. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se tiveres amor uns aos outros. João 13:35. Então Jesus está dizendo assim, só vão conhecer vocês como discípulos se tiver amor um com os outros. Então, ter um relacionamento é o essencial para reconhecerem que você, que eu, que nós somos discípulos de Cristo Jesus. Aí, eu quero sair para evangelizar, mas eu não gosto de relacionamento, eu não gosto de pessoas, eu não amo pessoas, eu gosto de ser isolado. Você então não sai para evangelizar. Então você precisa se relacionar, precisa estar ali, estar evangelizando, quer ir evangelizar. Então você precisa se relacionar, quer ir evangelizar. Primeiro ponto, tira o eu. Tem que se desvaziar de si mesmo. Você precisa ir evangelizar para você ter um evangelismo bênção. Então está saindo para evangelizar. Primeiro você tem que entender que você tem que ter relacionamento. Você vai sair pela rua de cara empurrada. Eu estou indo... Não, você orou, você teve o contato com a palavra, agora para ter relacionamento fica um pouco difícil. Que discípulos somos nós? Então precisamos se relacionar, apertar uma mão, se porventura, abraçar alguém, se Deus tocar no teu coração, abraçar você que é varão, você que é homem, abraçar um homem, você que é mulher, abraçar uma mulher. Isso aqui é importante, porque o evangelismo, ele não é só transmitir conhecimento, ele também é um relacionamento. Então, quando Jesus está dizendo assim, quando amais uns aos outros, aí sim vocês vão demonstrar que são os meus discípulos. Sem relacionamento não tem evangelismo. Então eu preciso me relacionar. Eu tenho que entender que o amor ao próximo é o essencial para o evangelismo. Não tem como eu querer evangelizar se eu não amo o próximo. Não é eu, se talvez ver alguém na rua que eu não gosto, que o crente primeiramente ele não tem que ter isso, e fechou a cara e acabou o evangelismo para ele. Não, primeiro ponto, você vai ter notoriedade quando de fato você amar, porque quando você amar, Jesus está dizendo para os discípulos, dizendo, vocês só vão ser conhecidos como meus discípulos quando amando uns aos outros. Quer ser um evangelista abençoado? Quer ser um evangelista de notoriedade? Quer ser conhecido no céu? Ame o próximo. Ame. Lembra dos evangelismos que Jesus fez? Ele entra no ambiente e o ambiente é transformado porque ele entrou, mas ele se relaciona. Ele não sai ali tacando pedra em todo mundo, ele se relaciona com as pessoas e prega para elas. Então, temos que ter essa terceira dica. Se desenvolva relacionamentos. Porque daí nós vamos falar no próximo vídeo sobre o discipulado. Mas por enquanto, quarta dica, seja um exemplo.
Se na dica número 3 é para desenvolver relacionamento, na dica número 4 você precisa ser o exemplo. Se você quer pregar, sair para pregar o evangelho, sair da sua casa para pregar o evangelho por aí, como é que você não quer dar bom exemplo, meu camarada? Como é que você quer pregar um Cristo Jesus que transforma, um Cristo Jesus que faz mudança, se você não é o exemplo? Vamos para o texto bíblico. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Filipenses capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Faça tudo sem se queixar, sem discussões, para que venha tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Entendeu, meu filho? Nós precisamos ser luz, precisamos dar bom exemplo na pureza, bom exemplo no amor, bom exemplo na fé, bom exemplo. Aí nós não queremos dar bom exemplo e querer pregar um Cristo Jesus que transformou e que a gente enche a boca para dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, só que agora, cadê o novo? Se você quer ir evangelizar, você precisa ter um testemunho certo, né? Porque eu quero evangelizar, quero falar de um Jesus que muda a vida, que transforma a vida, mas a minha vida não foi transformada. Isso se chama, uma palavra muito linda que Jesus utilizou, é hipocrisia. Eu quero utilizar, né, Mateus capítulo 7 fala sobre isso, eu quero tirar o argueiro do olho de alguém, o cisco do olho de alguém, e esqueço de tirar o argueiro dos meus olhos. Isso é uma hipocrisia. Então tem que minimizar essa hipocrisia, né? Somos seres humanos, nós falhamos, mas dar o bom exemplo. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, vai dizer: brilha assim também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então as boas obras que você está fazendo não é para te glorificar, é para glorificar o Pai que está no céu. Não é para alguém bater na minha escola e dizer: nossa, Kaique, você é um bom evangelista. Não. Lá na igreja onde eu congrego, a Assembleia de Deus de Grande Betel, eu sirvo lá como presbítero. Lá eu direciono o evangelismo. Mas eu tenho pessoas lá que são capacitadas também. Se nós não entendermos isso aqui, que a glória é dele, mas nós precisamos dar exemplos das boas obras, meu irmão, a evangelização ela não está fazendo efeito. Por quê? Porque o Espírito Santo não quer converter? Quer, mas primeiro, quem é o pregador? Quem é que está falando? É aquele que está falando mal da vida dos outros? É aquele que saiu da igreja, mas a língua dele ainda está afiada? É aquele que está na rua, mas não é um bom pai, um bom esposo? Tem que ser um exemplo dentro da sua casa. Em primeiro lugar, que nós precisamos evangelizar dentro da nossa casa. Então eu quero evangelizar, mas eu não quero dar um bom exemplo. Aí eu quero falar mal da religião dos outros na evangelização. Meu comportamento talvez seja pior ou parecido daquele que eu estou evangelizando. Aí não. Aí não tem como eu falar do amor de Deus que transforma sem ser transformado. O amor de Deus nos constrange a ponto de sermos transformados. Então a gente precisa, antes de sair para evangelizar, precisamos nos consertar. Um ponto que é preciso a gente entender é: então eu ainda não fui transformado, eu não vou sair para evangelizar. Busque transformação para pregar, porque não ir pregar é ir contra o que Jesus disse: ide pregai. É a grande comissão, Mateus 28. Então é a grande comissão ir pregar o evangelho. Precisamos ser transformados todos os dias. Porque se você diz que se converteu, e se converteu mudou de rota e está continuando a mesma rota, tem uma coisa errada, não tem uma conversão, tem um convencimento aí. Então, para evangelizar, eu preciso ser transformado. Para ir, eu preciso ser mudado primeiro. Para pregar a transformação,
Eu preciso dar os frutos do Espírito, porque se eu recebi o Espírito Santo, eu preciso que esses frutos apareçam de alguma forma. Então, bora para a quinta dica. E quando você dá um bom testemunho, você dá credibilidade àquilo que você está pregando. Imagine, você não está pregando, você dá credibilidade naquilo que você está pregando. Imagine, você está pregando sem dar bom exemplo. A pessoa está na cabeça dela. Cara, tá falando de mim, mas tá falando para mim mudar, mas não mudou. Então a tua pregação com bom testemunho dá credibilidade. Ainda dá uma inspiração em pessoa, dizendo, cara, eu quero ser igual a essa pessoa. Porque, de fato, na evangelização, ninguém está vendo Jesus em primeiro ponto. Ele está vendo você, ele está vendo eu. Então ele vê o ser humano. Então, se nós não dermos bom exemplo, irmão, ele vai ver Jesus quando? Quer que Jesus se revele para ele? Deus pode fazer, e não está isento disso, mas ele usa seres humanos como nós, então precisamos dar um bom exemplo para que as pessoas também se inspirem e sejam um evangelista. Sempre o conselho que eu dou para aquelas pessoas que eu discipulo ou evangelizo, eu sempre digo para eles, quando eles vão me agradecer, eu falo assim, quer me agradecer? Faça a mesma coisa que eu fiz por você. É a forma de me agradecer. Inspirando outras pessoas, chegando em outros ambientes. Isso aqui é muito importante. Quinta dica. Esteja preparado para perguntas. Por quê, Kaique? Porque vão te fazer diversas perguntas. Quem é Deus? De onde veio Deus? Vão fazer diversas perguntas para você no meio do evangelismo. Porque se você entendeu que tem que se relacionar, automaticamente você já se preparou. Então, você se preparando, se prepare, que você vai ter que responder algumas perguntas. Algumas não, e algumas você vai ter que usar Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as descobertas pertencem ao homem. Mas não use esse texto sempre, tá? Se prepare. Olha o texto que nós vamos utilizar aqui. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Senhor, concede-nos nós sabedoria, discernimento para responder com graça e verdade as perguntas daqueles a quem compartilhamos a tua palavra. Eu não preciso contextualizar esse texto aqui não, né? Então, você já orou e pediu a Deus discernimento para responder as perguntas. Mas vai ter perguntas, seja bastante humilde nesse momento. Vai ter perguntas que talvez você não saiba responder. Talvez você não tenha resposta naquele momento. Ou talvez você ainda não chegou a tal pergunta. Mas você precisa entender que precisa ser humilde. Talvez você não vai conseguir responder aquela pergunta naquele momento. E tudo bem, vai com a pergunta para casa. Você que é mulher, você que é homem, pega o contato dessa menina, pega esse contato desse menino. É bom que também mantenha um relacionamento e vai evangelizando ele. E após pegar o contato, também vai evangelizando. Também tem uma parte boa. Não mandando aquelas correntezinhas, mas fazendo um relacionamento discipulador. Isso aqui é muito importante. Mas você precisa ter compreensão das perguntas e compreensão também daquilo que você vai responder. Não tenta dar milhões de voltas se você não sabe de fato a resposta. Seja humilde e fala assim, irmão, eu não sei nesse momento, mas posso pesquisar. Me dá seu contato aqui, vamos conversando aqui, tal. Isso faça varão com varão, né? Homem com homem, e mulher com mulher ali, troca contato. Outra importância também é você ter a comunicação clara. O que é ter comunicação clara? Você viu agora eu falando varão com varão e tudo mais. Às vezes, as pessoas não entendem nosso vocabulário crentez, né? Eles não têm o dicionário lá do manto, não tem lá o dicionário do pentecostal, do assembleano, do batista. Ele não tem, irmão. Então a gente precisa ter a comunicação bem clara. Além de ter a comunicação crentez, que nós temos esse costume, fala vaso. Não, o cara vai pensar que o quê? Né? Fala varão, uma mente contaminada no mundo, vai pensar o quê? Então a gente precisa ter uma comunicação
bem clara também, né? Para responder pergunta, tudo bem, mas também a gente tem que comunicar, ter a comunicação muito bem clara. Se você, vamos botar numa suposição, eu sou estudante de teologia, e aí agora eu só quero falar só de uma forma teológica, né? Eu vim falando de uns argumentos teológicos para uma pessoa que nem conhece Jesus Cristo ainda. Não, eu vou responder para ele dessa forma, eu vou dar um nó na cabeça dele. Então é importante, se você é do lado acadêmico, saber responder de uma forma acadêmica. Você é de qualquer tipo de ambiente, você saber qual é o ambiente que você está. Para você ter a comunicação clara, né? Se você, poxa, vai lá para o sertão, aí você está falando cheio de S's e R. Como é que essa comunicação, como é que esse evangelismo vai estar? Como é que você vai responder essa pessoa de fato, se você não sabe? Uma coisa que é importante também é você entender qual é a forma da crença dela. Então estude, né? Eu já indiquei aqui Resposta aos Céticos. Esse livro é muito bom, que tem algumas formas de como outras religiões pensam. Porque se você quer responder pergunta, como é que você vai responder pergunta de um ateu se você não sabe o que é que ele pensa? Como é que é a forma de pensamento dele? Como é que você vai responder o candomblessista se você não sabe como é que a religião afro trabalha? Como é que você vai trabalhar o espiritismo se você não vai pegar a maior base deles que ele utiliza, que é Allan Kardec? Como é que você vai abordar outras pessoas se você não sabe a cultura que ela está? Você vai responder essas pessoas se você não sabe de fato qual é a linha de pensamento dela? Porque, primeiro ponto, ela não tem a mente, você está evangelizando ela não tem a mesma linha de pensamento do que você. Segundo ponto, você apresentando para ela o pecado que ela está vivendo, sem apresentar primeiro Jesus que ela precisa conhecer e que Jesus que liberta do pecado, aí fica difícil. Então, primeiro a gente tem que entender. Essa quinta dica se encaixa lá na segunda dica. Ter conhecimento é essencial para responder. Se você não saber responder, meu irmão, você vai estar perdido. Você vai ficar enrolado, vai ficar gaguejando. Vai treinando em casa. Treina em casa as perguntas que, porventura, você se faria. Porque isso aqui é importante, meu irmãozão. Ter a empatia, uma coisa importante também é você ter paciência. Vai ter gente que vai fazer perguntas maldosas. Vai ter gente que vai fazer pergunta que ela não sabe de fato. Então a gente precisa ter mansidão, como o texto diz aqui de Colossenses, ter graça, né? Aqui ter a calmaria. Se tu é cheio do Espírito Santo, crente, então precisa responder com mansidão. Precisa responder aqui, ó, no nível. Eu costumo dizer que quem não tem argumento quer falar mais alto. Então, irmão, tenta responder. Se não conseguir, seja humilde. Então a quinta dica é essa, meu irmão. Se prepare para responder perguntas que vai vir um montão. Dentro da tua casa, no teu trabalho, na rua, quando você sair para evangelizar, em todo o ambiente. Esteja preparado, meu irmão. Sempre quando perguntarem, você vai estar preparado. Não esqueça que você precisa ser resposta para este mundo. Billy Graham vai dizer que nós somos o livro que o mundo lê. Olha que maravilha! Dica número 1, ore por orientação. Dica número 2, conheça a sua mensagem. Dica número 3, desenvolva relacionamento. Dica número 4, seja o exemplo. Dica número 5, esteja pronto para responder perguntas. Meus irmãos, fico muito feliz de você ter chegado até aqui no final desse vídeo. Não saia agora. Eu peço que você venha acionar o sininho agora, venha dar uma curtida nesse vídeo. Se esse vídeo te abençoou, agregou conhecimento em você, começa a compartilhar esse vídeo com as pessoas. Se inscreve nesse canal. Começa a escrever no comentário experiências que você teve, alguma experiência no evangelismo, alguma dificuldade, alguma coisa que você aprendeu nesse vídeo, alguma coisa que você se identificou com esse vídeo. Escreva aí no comentário que eu quero saber de você e vamos nos relacionar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.